Pegar Lucas 22, 39 a 46. O evangelho que nós vamos refletir é sobre a suprema angústia. Esse mesmo texto está lá em Mateus 26, 36, 46 e Marcos 14, 32, 42. Cada um do evangelista pega um jeitinho próprio de escrever, né? Mas os três falam basicamente a mesma coisa. Conforme seu costume, Jesus saiu dali, dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido por seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles a distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com seus discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormes? Levantai-vos, orai para não cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós. Nós estamos vendo aqui Jesus no Horto das Oliveiras. Como o texto fala, era costume deles ir lá, né? No Horto das Oliveiras. Mas o Horto das Oliveiras, ele é um lugar próximo ao muro antigo de Jerusalém. O muro antigo fica do lado esquerdo, tem o Vale de Cedron, que é um vale, uma baixada assim, circula toda a cidade de Jerusalém, e do lado do Vale de Cedron, aí é o monte, onde tem o Jardim das Oliveiras, plantação de oliva desde a época de Jesus até hoje. Inclusive lá tem uma oliveira de 2000 anos de idade. Essa oliveira a gente nem põe a mão nela, porque ela é cercada com uma grade assim, a gente só pega algumas folhinhas dela que cai no chão. Mas é a plantação de oliva ainda hoje lá, apesar de ter uma igreja e tal, mas ainda é a plantação de oliva. Nesse Monte das Oliveiras também que Jesus subiu ao céu, a ascensão do Senhor se deu ali também, no Jardim das Oliveiras, mas na parte superior. Nós vemos que já era de costume Jesus ir sempre lá com os seus discípulos. Muitas vezes ali tem algumas cavernas, muitas vezes eles dormiam lá mesmo, passavam a noite lá no Monte das Oliveiras, né? Porque quando eles saíam de Nazaré ou de Cafarnaum para Jerusalém, eles não tinham onde dormir, então eles dormiam nas grutas. Lá tem muita gruta naquela região, né? Mas o que nós vemos é que depois de Jesus ter feito com eles a última ceia, depois da última ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. De um lado, nós vemos que Jesus já estava consciente de que a hora dele estava chegando e que alguma coisa ia acontecer de grave com ele, que seria a morte dele verdadeiramente. Nós não podemos imaginar que tudo estava na cabeça de Jesus como um filme que iria acontecer. Assim também é exagerado, né? Mas Jesus, diante da situação, diante de tudo que ele já tinha feito, de tudo que ele tinha provocado, somente o Sinédrio, etc. tal, e ele foi para Jerusalém com a intenção de realmente concluir a sua missão. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, diz ele. Então ele foi para lá sabendo o que ia acontecer. Talvez não sabia tintim por tintim, mas sabia tudo o que ia acontecer naquele momento ali em Jerusalém, que ali estava o fim da vida dele. Quando Jesus vai para o Horto das Oliveiras e vai orar, o que nós vemos é um homem, verdadeiramente homem, orando. Nós vemos um homem passando pela angústia e agonia. Essa agonia é tristeza, é trabalho, é algo que está mexendo com ele na agonia, de que ele vai concluir a sua missão. Jesus não estava com medo de morrer, mas Jesus, como homem, estava diante de um problema que ele não tinha como evitar, e ele tinha que enfrentar aquilo. Como homem, ele passa por uma tribulação no seu coração. São Lucas, ele é médico,
Ele é o único que fala que Jesus suou sangue. O suor de sangue é a dor mais intensa que alguém pode ter, é suar sangue. E só soa sangue quando uma pessoa está muito angustiada. É uma angústia extrema. E isso é plenamente, perfeitamente humano. Então nós estamos vendo Jesus ali que o fato dele entregar a vida, dar a vida por nós, não foi uma coisa tão simples, né? Ah, não, eu sou Deus, eu vou lá, me encarno, tal, papapá, e passo pela cruz, depois eu ressuscito, está tudo bem. Não, ele sofre a cada momento. Em teologia nós estudamos que Jesus recapitula nele a vida humana. Tudo que nós passamos, Jesus passou na vida dele, para fazer nova todas as coisas a partir da sua ação, a partir daquilo que ele fez, ou que ele estava vivendo. Mas ele passou por todos os momentos de uma vida humana, para recapitular nele a nossa vida e fazer nova todas as coisas. Assim, a angústia de Jesus, o problema que ele estava passando naquele momento, não era tanto o medo da morte, mas era o porquê da morte. O que é mais intenso na pessoa de Jesus é porque ali ele já estava bem claro na vida dele que ele ia dar a vida para a salvação dos homens. Então ele estava carregando o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, naquele momento daquela oração. A angústia de Jesus não é medo de morrer, mas é o sentido da sua morte. E mais do que ele carregar o pecado dos homens, é Jesus ver o quanto os pecados dos homens faz o Pai sofrer, o quanto que os pecados dos homens machucam o coração de Deus, que criou todas as coisas por amor, que governa o mundo todo por amor, e que vem em socorro dos homens, seja santos ou pecadores, seja bons ou maus. O Pai vem em socorro de todos os homens, porque Ele faz chover sobre os bons e os maus e dá vida a todas as pessoas sem distinção. O Pai não faz distinção de pessoas. E quando Jesus, conhecendo o Pai plenamente da forma que Ele conhece, e o pecado dos homens, que Ele viu não só como Deus, mas Ele viu como homem os pecados dos homens, o quanto isso fere o coração do Pai. A angústia do Filho é o amor pelo Pai. O Pai, que é pleno amor e que abençoa o mundo e governa o mundo. O Pai governa o mundo. Nada sai fora do governo do Pai. Muitas vezes nós vemos o pessoal falar: o mundo está perdido, parece que Deus foi embora. Não, o mundo é governado por Deus. Apesar dos homens e dos pecados dos homens se voltarem contra Deus, Deus derrama bênçãos sobre os homens. Jesus, que está orando ao Pai, Jesus não está conversando com a árvore, com a figueira ou com a oliveira. Jesus está ajoelhado. São Marcos vai falar que Jesus foi 3 vezes orar e ele prostrou com o rosto por terra. Ele prostrou com o rosto por terra, por 3 vezes foi orar. Então Jesus estava falando com o Pai, estava num momento de oração. A angústia de Jesus não é medo da morte, mas é a comunhão dele com o Pai, vendo o que o pecado trouxe de consequência para os homens, o que o pecado está afetando a Deus, de uma certa forma, está ferindo o coração de Deus, porque o homem não corresponde com Deus, com o amor que Deus dá a ele. E Jesus ali diante do Pai percebe tudo isso, ele fica aflito, porque a missão dele é muito maior do que morrer na cruz. A missão dele é muito maior do que derramar seu sangue. A missão dele é arrancar o pecado do mundo. E isso é muito grande, isso é imenso. Retirar o pecado do mundo é algo assim que o Pai mais deseja.
e que o filho, como homem, olha para aquela missão, e que aquele pecado que ele vai retirar, que ele pode retirar, e aliviar o coração do pai, ele se acha insignificante diante da sua missão. A angústia de Jesus, a agonia de Jesus, não foi pelo que está para acontecer com ele, mas foi o porquê daquilo, a missão dele. E ele, como homem, nesse momento, ele para e pensa: será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz de tirar o pecado do mundo? Aí a gente pode pensar: não, mas ele era Deus. Não, ali ele estava como homem, porque se ele estivesse ali como Deus divino, ele não ia sofrer, não ia passar por angústia nenhuma. Não, ali nós estamos vendo o homem Jesus despido da sua divindade, plenamente homem, porque quem pecou contra Deus foi o homem, não foi Deus. Quem tinha que morrer na cruz era um homem e não Deus. Jesus não deixou de ser Deus, mas, como São Paulo fala, aniquilou-se da sua condição divina e se fez homem, e teve que viver conosco desde um feto no útero de Maria até um homem de mais ou menos 30 anos, e aprendeu tudo como homem. Aqui São Lucas fala que um anjo veio para confortá-lo. Imagina a situação do filho naquela angústia suprema, naquela dor de ver tudo que ele tinha por missão, e o pai manda o anjo consolá-lo. Precisava um anjo consolar Jesus, sendo ele Deus? Precisava, porque ali estava o homem, plenamente o homem. E para você ter uma ideia, o pai abandonou o filho para que o filho pudesse fazer a obra de salvação. O pai se ausentou do filho para que a obra do filho fosse perfeita. Por isso que ele clama: Pai, por favor, não faça isso comigo. Afastar o cálice de mim não é a cruz, é a presença do Pai. Entende? É a presença do Pai. Pai, afaste esse cálice de mim, deixa isso para lá, mas fica comigo. Essa é a dor do filho, porque na hora que ele estava para ser entregue e fazer o seu sacrifício, o pai não podia ajudá-lo, não podia mascarar a obra de salvação. E para que o filho morresse na cruz, o pai teve que permitir ausentando do filho de uma certa forma, para que ele morresse, porque Deus morreu na cruz. Aqui a união hipostática, Jesus verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, na pessoa de Jesus. Só que essa divindade aniquila para que o homem Jesus faça a obra. Qual obra? A obra da salvação, porque foi o homem que pecou contra Deus. Um homem tem que pagar o preço, e o pai teve que deixar o filho para que o filho pudesse fazer aquela obra. A dor do filho é a dor do pecado da humanidade, da qual ele vai pagar o preço. A dor do filho é a ausência do pai. O pai manda um anjo: consola meu filho. Deu para entender a diferença? Vai lá consolar meu filho. Que o pai não podia consolá-lo, ele tem que fazer sozinho. Entende? Ele tinha que fazer. Quando nós olhamos para as dores de Cristo no Horto das Oliveiras, nessa angústia do filho, nós estamos vendo verdadeiramente um homem. Agora, trazendo para a nossa vida, irmãos, muitas vezes nós passamos por uma angústia, problemas, de dificuldades, de dor. Muitas vezes ficamos numa angústia diante dos nossos problemas, diante das nossas situações, e muitas vezes parece que Deus nos abandonou, porque da mesma forma que o pai fez com o filho, em menor proporção, uma proporção muito menor, Deus também faz conosco. Mas Deus faz conosco para que nós também percebamos que a missão é nossa, que Ele está nos preparando para uma ressurreição,
que nós temos que passar pelas dificuldades da vida, que nós temos que orar como Jesus: Pai, afasta de mim esse negócio, mas que seja feita a tua vontade, porque o Pai trabalha em nós para a nossa salvação em Cristo, e Ele quer nos santificar, e nós só somos santos quando passamos pelas tribulações em Jesus e saímos do outro lado vitoriosos. E a nossa vitória é o céu, não é a terra. Por isso que muitos santos da igreja passaram toda a sua vida no sofrimento. Por quê? Eles estavam de olhos no céu. O Pai nos criou, o Pai tem um projeto para cada um de nós. É o Pai que nos faz santo, é o Pai que nos santifica, é Ele que faz de nós santos. Ele é o agricultor. Lembra da parábola da figueira, da parreira lá? Ele é o agricultor, o Pai é o agricultor. Ele poda, Ele corta, Ele rega, Ele colhe fruto. É o Pai, é o Pai, é o Pai, é o Pai. E o Pai muitas vezes ele vê certos galinhos lá que ele fala assim: vou deixar esse galinho aí, nem vou tocar nele, deixa esse galinho aí, vamos ver o ano que vem o que dá. De vez em quando ele nem poda, deixa lá nós com os nossos pecados, deixa lá nós com as nossas dificuldades, deixa lá, vai. No outro ano talvez o Pai chegue e fale assim: agora eu vou arrancar uns pedacinhos, vou podar. É o Pai. Nós precisamos ter essa consciência que a angústia de Jesus também é a nossa. Nós, além de participarmos da angústia de Jesus, a nossa angústia é a angústia dele em nós, porque é Ele que é o Salvador. E nós passamos sim por problemas, dificuldades. Certas horas Deus põe um anjo na nossa vida, talvez uma pessoa ou outra, os irmãos na oração, na comunhão. O Senhor cuida de nós, Ele não nos deixa sozinhos, mas não faz aquilo que é para nós fazermos. O Pai pôs um anjo junto com o Filho, mas o Pai não passou a mão na cabeça do Filho e nem fez pelo Filho, porque a obra era do Filho e não do Pai. Nós não podemos esperar que Deus venha fazer por nós, mas Ele coloca junto de nós tudo que nós precisamos para que nós possamos fazer, porque Ele quer de nós santos e santas no céu. A angústia de Jesus para nós é um consolo de alma, porque o Pai, Ele quer de nós homens e mulheres maduros na fé, homens e mulheres que tenham uma força de fé, homens e mulheres que comungam com Ele na fé. E muitas vezes essa fé é um ato nosso diante de uma ação do Pai, que não é uma ação afetiva, mas é efetiva. Porque muitas vezes nós queremos que o Pai haja conosco, que Jesus haja conosco de forma afetiva. Estou sentindo Jesus, até choro diante do Senhor, porque Ele tocou no meu coração. Muitas vezes não tem nada disso. O Senhor age conosco muitas vezes de forma efetiva. É a fé, é a confiança, é pôr o pé que Ele vai pôr o chão. O Senhor age conosco assim, porque Ele quer de nós, homens e mulheres, fortes. E a fortaleza da árvore está na poda. Todo ano não tem que podar o pé de laranja, de limão, de não sei o que, tem que podar? Tem ou não tem? E quando poda, o que acontece? Fica lavado, fica feio. Fica ou não fica? Tira um monte de galho, tira as folhas, tira a árvore, nossa, fica um negócio pelado lá, largado. Fica feio ou não fica? Aí ela tem que ganhar força, resistência, ela tem que lutar, a árvore tem que lutar, a raiz tem que aprofundar mais, buscar mais água, a raiz tem que se virar para buscar nutriente, ela passa por crise, porque ela tem que recompor toda a sua vida para que ela possa fazer aquilo que é a missão dela. Qual que é a missão dela? Dar fruto. Dar fruto para quem? Para o Pai.
o Pai nos poda para que possamos dar mais fruto para Ele. O Pai, Ele vem e olha para nós e fala assim: ainda não chegou no ponto, ainda não está na hora, vamos dar uma podadinha, né? E quando a gente tira 0 na prova, sabe o que vem? Mais podadinha. Sabe o que é 0 na prova? 0 na prova é quando acontece um problema na nossa vida assim, e a gente não agiu da forma que deveria agir, pisou na bola, tirou 0 na prova. Sabe o que vai acontecer? Outra prova, recuperação, até a gente tirar a nota que Deus quer na prova. Ah, que maravilha, tirou 10 na prova. Sabe o que vai acontecer? Outra prova. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos tendo prova de crescimento. É lógico que de vez em quando tem umas consolação de Deus na nossa vida, né? Graças a Deus, né? Tem umas consolação, mas muitas vezes é prova, uma consolação. A suprema angústia de Jesus para nós é um ponto de reflexão de nossa própria vida. Nós estamos aqui na semana que antecede a Semana Santa. É momento da gente refletir, pensar e mergulhar na angústia de Jesus. Aquele momento lá no Horto das Oliveiras, São Lucas fala que ele foi para frente dos apóstolos, à distância de uma pedra, né? De um tiro de uma pedra, sei lá, uns 10, 15 metros para frente. E lá Jesus ajoelhou e orou. Mas a oração de Jesus, os apóstolos ouviram: Pai, afasta de mim esse cálice. Eles ouviram, eles viram. Depois eles dormiram, mas eles viram. E quando Jesus veio falar com eles, Jesus estava lameado de sangue, o corpo inteiro. A gente tem que refletir um pouco, meditar um pouco nessa palavra da angústia suprema. Isso para nós é um consolo de alma diante dos problemas que a gente passa na vida. Se nós estamos com o Senhor, vai dar tudo certo. Mas depois da angústia, o que veio? A cruz. A angústia não foi o fim, foi o começo. Foi o começo da dor, porque daqui ele vai ser entregue, vai ser preso, vai lá com o Sinédrio e na panha da turma lá, vai lá para a casa de Anás, é jogado num buraco lá debaixo da casa de Anás. Depois no outro dia, por conta dos romanos, aí vem a crucifixão. Mas que a gente saiba que a nossa caminhada com o Senhor é, como São Paulo fala, eu trago na minha carne as dores que faltou a Cristo na cruz. Nós estamos em comunhão com o Senhor, vamos passar por aquilo que Ele passou. Cada um do seu jeito, ninguém é igual a ninguém. Quem faz o santo é Deus. E Ele tem um jeitinho de santificar cada um de nós. Oxalá todos nós nos entreguemos a Deus para que Ele possa nos santificar do jeito que Ele quer. Que tipo de santo que Deus quer que eu seja? Você sabe? O santo que Deus quer que você seja? Mas você sabe que só entra no céu se for santo. Agora, que tipo de santo que Deus quer que você seja? Nós não sabemos. Na verdade, nós não sabemos o que Deus quer, mas nós sabemos que Deus quer que nós sejamos santos. Aí vale a pena tudo. O problema maior da nossa vida é que muitas vezes a gente espera que Deus faça, e não é assim. Deus espera que nós façamos. Deus espera que nós façamos. E nós muitas vezes esperamos que Deus faça. Deus não vai fazer. Ele faz em nós e conosco, mas não por nós. Ele faz junto com a gente, que é a ação do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente quer que Deus faça, que Deus fale, que Deus... Isso é exigir demais de Deus. Nós precisamos fazer para Deus. O que Deus mandou fazer? Amar, servir e perdoar. Pronto, não precisa mais nada, precisa? Deus mandou amar, servir e perdoar. O que nós temos que fazer? Amar, servir e perdoar. Pronto, se estiver fazendo isso, está no caminho certo. É fácil? Não, lógico que não, se fosse qualquer bobo faria. Por isso que Ele escolheu cada um de nós aqui. Então a gente tem que ter essa consciência. Deus quer que eu seja santo, e eu vou entrar no céu sendo santo. Então eu tenho que amar, servir e perdoar. Pronto, está resolvido o problema.
É só amar, servir, perdoar. Amém? Vamos rezar um pouquinho, vamos ficar em pé.